Bom, pessoal, agora vou fazer o comentário aqui das questões propriamente de história, né, da prova da Unicamp segunda fase, prova que foi realizada ontem. Para quem ainda não viu as questões interdisciplinares, tem um vídeo aqui também no canal. Vou deixar no final desse vídeo o link para você ver essas questões, mas vamos aqui pegar a prova de história, prova específica, né, para alguns cursos da Unicamp, ia da questão 9 até a questão 14. E aqui, primeira questão da prova, você tem uma questão aqui de tema atualíssimo, tá? Repercutiu bastante na mídia essa notícia. E aí você tem o seguinte, ó. Nos últimos anos, a imprensa brasileira tem escrito sobre os mantos tupinambás. Aí, texto 1. Na revista Piauí, em 2021, lia-se cerca de 4.200 penas rubras de ave guará compõem um dos 11 mantos tupinambás existentes no mundo. Há exemplares do século XVII conservados no Museu da Dinamarca. Outros mantos de que se tem notícia também estão em instituições públicas europeias. No Brasil não há nenhum. Olha que coisa, né? Os tupinambás confeccionaram esse artefato possivelmente em algum lugar de Pernambuco, Sergipe ou Paraíba. Quando os colonizadores não os matavam, os convertiam à fé cristã. Assim, por muito tempo, parte da historiografia ocidental acreditou que os tupinambás haviam desaparecido. Em 2001, no entanto, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, reconheceu como membros deste povo os moradores de 47 mil hectares localizados no sul da Bahia. Então, ó, onde hoje existem tupinambás no Brasil descendentes. Texto 2. O artefato que está em um museu em Copenhague há mais de 3 séculos deve retornar ao Brasil no início de 2024. A gente acredita que seja um ancestral. Não se trata de uma obra de arte, de um mero objeto, diz Glicéria Tupinambá, liderança deste povo. Então, beleza, né? Os mantos tupinambás que foram levados para a Europa estão em instituições, né, museológicas, mas vão ser restabelecidos, repatriados ao Brasil. Então vamos lá. A partir de seus conhecimentos das notícias acima, identifique 2 aspectos da conversão dos povos originários à fé cristã. E segunda parte, com base nos textos 1 e 2, indique e explique uma forma de desaparecimento dos tupinambás. Então vamos lá. Primeira parte, 2 aspectos dessa conversão. Ela é feita pela imposição da fé. Ela é feita de forma violenta, porque aqueles que não aceitam a fé são mortos. Isso está no texto. Tá? Você pode considerar que essa conversão à fé cristã se dá dentro do espectro católico da fé cristã, não é protestante, tá? Então acho que nesse caminho poderia ser aí a linha acho que mais geral que as pessoas colocaram, né? Poderia falar também da questão de você implicar não apenas, né, na questão religiosa, mas que a fé é usada ali também como meio de converter a práticas culturais europeias de modo geral, né, de vestimenta, de comportamento, então poderia também expandir para isso. Agora, com base nos textos, indique e explique uma forma de desaparecimento dos tupinambás. Aí você tem 2 formas. Eu imagino que a maioria colocou que a violência da colonização levou ao extermínio de várias tribos, né? E com isso, praticamente, os tupinambás foram extintos, tá? Mas você pode colocar uma outra coisa, que é mais sutil, né? Que é o genocídio pelo viés da cultura. Ou seja, a partir do momento que a cultura de uma população ela é invisibilizada, ela é tornada inviável, que os descendentes daquela população não mantêm mais as práticas culturais, por exemplo, por meio de uma conversão a outra religião, a essência daquele povo desaparece, porque a essência daquele povo não é a genética, é a sua manifestação cultural, o seu modo de vida.
Então aqui você tanto poderia falar da eliminação física dos indivíduos que compõem o povo tupinambá, como do desaparecimento deles enquanto cultura, tá? Você poderia ir por um ou outro caminho, tá? Ficava aí ao seu critério. Eu aposto que a maioria foi pelo caminho da eliminação física, porque já estava enunciado de forma mais clara no primeiro texto, tá? Mas também coloque aí nos comentários o que vocês foram respondendo, né? Em cada uma, para a gente ter aí uma noção de como é que foi o desempenho de vocês na prova. B. Cite 2 significados dos mantos tupinambás presentes no texto 1 e 2 e explique a noção de política de repatriação de artefatos históricos. Bom, vamos lá aos significados. No texto 2, ela fala que não se trata de uma obra de arte, um mero objeto. Então você já podia pegar pelo texto 2 a resposta, que é o seguinte: para o museu europeu, né, para o não tupinambá, o manto ele tem valor artístico, ele tem valor histórico, ele tem valor estético. Ele é uma obra de arte, ele é um objeto histórico. Mas para os tupinambás e os seus descendentes, ele tem um outro valor, ele tem um valor de uma relação com as suas raízes culturais, com a sua ancestralidade, com as gerações dos seus ancestrais que produziram aquele manto. Então ele não é um mero objeto, ele é um elo muito mais forte com as suas tradições e a sua ancestralidade. Tinha que partir para essa dupla interpretação, tá? Poderia falar que ele tem um aspecto religioso para os tupinambás, né? Ele tem um aspecto ritualístico para eles, que para quem não é tupinambá não existe. E a segunda parte, noção de política de repatriação de artefatos históricos, que está muito em discussão, né? Não só de artefatos brasileiros, que é essa ideia de devolver ao local de origem artefatos que foram subtraídos durante processos de colonização, ou seja, é a compreensão de que esse objeto, esse artefato, ele tem um significado para a sua população de origem e que ele foi tirado dela. Logo, ele deveria ser devolvido. Tá? É óbvio, né, que essa política de repatriação não se aplicaria, por exemplo, a itens que são dados, né, por meio de acordos, né? Mas sim essa coisa muito da herança colonial, né? De vem aqui, pega as coisas e leva, né? Vai no Oriente Médio e leva tudo para o Museu Britânico, para o Museu do Louvre. Esse tipo de coisa, tá? Questão muito legal, bem atual, bem contextualizada, né? A questão 10 eu também achei bem interessante aqui o tema, não li os itens, ontem eu só tive tempo de ler por alto ali o texto, mas vamos lá, ó. A extraordinária história de Catalina de Herausto, tá? Ali provavelmente nasceu em 1585, morreu em 1650. É bem conhecida. Quando jovem, escapou do convento para buscar aventuras no Novo Mundo. Para poder realizar suas façanhas, se vestiu e viveu como homem por quase 20 anos, adotando o nome de Herausto. Herausto era um soldado sanguinário e conquistador. Lutava contra os indígenas araucanos. Com seus feitos, conseguiu o título de alferes. Quando por fim sua identidade primeira foi descoberta, recebeu do rei Filipe IV, por seu heroísmo, uma pensão alimentar e do Papa Urbano VIII uma dispensa e uma permissão para se vestir como homem pelo resto da vida. Olha só para aquele pessoal que vai dizer que, né, transgênero é uma coisa de inventaram esses dias, né? Bom, vamos lá. Com base em seus conhecimentos sobre o mundo moderno europeu e as instituições citadas no texto, explique por que a autora classifica a história de Catalina de Herausto como extraordinária. Bom, então vamos lá. É extraordinária porque foge do ordinário, foge do comum, é uma história muito incomum. Né? Primeiro, porque ela é uma mulher que subverteu os papéis de gênero, né, ao se tornar militar, sendo que deixou o convento, ou seja, provavelmente a família a encaminhou para uma vida religiosa, né, também muito comum para as mulheres daquele contexto, e aí ela foi
subverter essa lógica de gênero, se alistou como soldado, né? E para isso adotou ali uma persona masculina. E mais extraordinário ainda pelo fato do rei da Espanha e do Papa terem reconhecido méritos desta mulher e, inclusive, não a punido por ter subvertido o papel de gênero. Bem interessante. E, de novo, essa questão 10 aqui dialoga com a segunda questão da parte interdisciplinar, né? Também uma questão de gênero. Bem legal aqui a temática. B. O chamado Novo Mundo trouxe mudanças práticas e simbólicas para a vida no Atlântico. Nesse contexto, explique duas funções das monarquias europeias e o papel desenvolvido pela Igreja na expansão territorial europeia moderna. Bom, vamos lá. Duas funções das monarquias europeias nesse contexto. Fomentou a expansão marítima, organizou a estrutura colonial, desenvolveu elos entre o Novo Mundo e a Europa, né, elos predominantemente comerciais, e o papel da igreja é a questão da expansão da fé, a questão da catequese dos indígenas. Isso aqui, inclusive, dialoga bastante com a questão anterior, né? Poderia falar também da questão da Igreja Católica ter promovido os tratados, né, de divisão do mundo entre Espanha e Portugal. Poderia falar também da Igreja assumir um caráter de moralidade para a vida colonial, né? Então tentar ali disciplinar os colonos. Então assim, essa B aqui é muito clássica, né? Uma questão sobre expansão marítima e colonialismo, e aí você poderia usar aí o seu repertório, né, para escolher um papel da igreja e duas formas de atuação dessas monarquias, né? Questão de conteúdo, a parte B aqui também bacaninha, nada que fugisse ao previsto, né, o esperado numa prova dessas. Bom, questão 11. Bastante questões com mais de um texto, né? Somente mais tarde, aprendendo com a prática, principalmente depois da introdução dos primeiros escravos africanos, que já na sua pátria tinham ocupado com lavagem de ouro e de cuja experiência natural o natural espírito inventivo e esclarecido dos portugueses e brasileiros logo tirou proveito. Foi que os mineiros aperfeiçoaram esses processos de extração. Nossa, que legal, ó. É uma questão que fala da mineração no Brasil, mas vai falar da influência dos escravos africanos no aprimoramento das técnicas. Por quê? Porque em várias regiões da África já havia mineração. Então é aquela ideia de que você tem no ambiente colonial um intercâmbio de práticas, de conhecimentos do europeu, do africano, do indígena, né, dos diferentes povos que convivem, né? Então olha só, deve-se principalmente aos negros a adoção das bateias de madeira, redondas e de pouco fundo, de 2 a 3 palmos de diâmetro, que permitem a separação rápida do ouro da terra quando o cascalho é bastante rico. A eles se devem também as chamadas canoas, nas quais se estende um couro peludo de boi ou uma flanela, cuja função é reter o ouro que se apura depois em bateias. Tá, aí tem uma imagem, né, de uma bateia dessa, né, do Museu do Ouro de Sabará, uma bateia de madeira. E aí, tendo em vista seus conhecimentos gerais e com base no relato, né, de um geólogo e metalurgista alemão que esteve no Brasil entre 1809 e 1821, responda as questões a seguir. A. De que modo a presença da bateia em Minas Gerais, na época da mineração, está relacionada à circulação de saberes da África para o Brasil? Bom, aqui você tem que explicar que essa técnica era conhecida pelos africanos, já numa forma de mineração que eles praticavam na África, e que por meio da escravidão, da chegada desses africanos à região de Minas Gerais, essa técnica foi trazida por eles, foi introduzida na região, né? E usando o conceito de diáspora, explique o valor histórico das técnicas citadas por Eschwege, né? Bom, o que é a diáspora? Essa dispersão da população, né? Então, o valor histórico é o quê? Você tem que entender a origem, né, desse saber, dessa prática, né?
Aqui, na verdade, acho meio difícil você fazer uma separação, né? O item A você responde com essa orientação, né? Os escravos africanos tinham esse conhecimento, trouxeram para cá, né? Então tem o trânsito, né? E aí você tem o valor histórico, por quê? Porque a ideia, né, de você valorizar aquilo que foi introduzido pelos africanos, por exemplo, né? Então, acho que não tem muito mistério, não tem muito caminho para diferir aqui. B. Tendo como contexto o período colonial, analise uma diferença entre a escravidão das áreas urbanas da mineração e a escravidão das áreas monocultoras de açúcar das capitanias do Nordeste. Tá? Explique como os povos escravizados utilizaram a seu favor as técnicas e saberes aprendidos com tradições culturais africanas. Então vamos por parte. Uma diferença entre a escravidão urbana e a escravidão monocultora. Bom, você pode considerar que no caso da escravidão urbana existe uma diversidade de atividades em que os escravizados eram empregados, né? Porque eles são utilizados na construção, eles são utilizados no comércio, prestação de serviços, né? A ideia dos escravos de ganho, dos escravos que eram alugados para outros proprietários, né? Os escravos domésticos. Então você tem uma diversidade maior de atividades. Nas regiões monocultoras, basicamente você tem os escravos trabalhando na produção agrícola e nas atividades domésticas, mas você não tem, né, toda uma outra gama de atividades. Então poderia ser isso. Explique como os escravizados utilizaram a seu favor técnicas e saberes. Bom, aqui você pode considerar o seguinte, que, por exemplo, escravos especializados que tinham, por exemplo, um conhecimento de metalurgia, de carpintaria, de mineração, de alguma atividade, acabavam, poderiam ser considerados, por exemplo, escravos mais úteis, mais valorizados e, com base nisso, acabarem sendo escravos que recebiam um tratamento menos afrontoso, né? Um tratamento melhor. Acho que muita gente pode ter ido nessa. Você pode considerar também que certos escravos que detêm certas habilidades acabavam sendo colocados em funções, por exemplo, dos escravos de ganho, dos escravos prestadores de serviço, o que gerava para esses escravos uma vida menos submetida ali ao controle contínuo do seu senhor, né? Eles praticavam ali as suas atividades dentro do ambiente urbano. Então, acho que a maioria deve ter se encaminhado aí, né, para alguma resposta nessa linha, né? Uma pergunta bastante ampla, bastante aberta, deve ter muito gabarito diverso aqui nesse B, né? Como eles utilizaram a seu favor, né? Seria isso, né? Aplicando eles no seu trabalho, né? Bom, questão 12. Quando completei 10 anos, comecei a adestrar bois. Foi assim que aprendi a adestrar e colonizar, que adestrar e colonizar são a mesma coisa. Tanto o adestrador como o colonizador começam por desterritorializar o ente atacado, quebrando-lhe a identidade, tirando de sua cosmologia, distanciando de seu sagrado, impondo-lhe novos modos de vida e colocando-lhe outro nome. O processo de dominação é uma tentativa de apagamento de uma memória para que outra possa ser composta. Há adestradores que batem e há adestradores que fazem carinho, né? Antônio Bispo dos Santos, nascido no Piauí, é escritor, mestre, quilombola e lavrador. A partir de conhecimentos em história que você adquiriu ao longo de sua formação e da reflexão apresentada no texto. A. Explique a comparação entre o adestrar e o colonizar, feita pelo Antônio Bispo dos Santos, indique um processo histórico do período colonial que adestradores fazem carinho e justifique sua resposta. Bom, vamos lá. O adestrar é um moldar, né? Você vai moldar o outro para agir da forma que você julga correta, né? Igual adestrar um cachorro. Você tinha que fazer essa correlação, né? E o colonizar é o quê? É impor a certas populações um modo de vida, uma organização social que lhe é favorável. Indica um processo histórico no período colonial em que adestradores fazem carinho. Bom, aqui você poderia considerar, por exemplo, as práticas de
por exemplo, alforria para escravos por bom comportamento, né? Porque aí você cria toda uma retórica de que o escravo que se comporta bem, ele vai ser agraciado com algum benefício, né? Poderia ser nessa linha, né? Você poderia falar da ideia de, durante, por exemplo, o processo até de catequese, né? De indígenas que ganhavam ali a confiança dos padres, passavam a exercer funções junto aos padres e com isso ganhavam ali naquela comunidade um certo prestígio dentro, né, da população indígena. Então você poderia ir para alguma coisa nesse sentido, tá? A questão da alforria dos escravos por bom comportamento acho que é válida. Agora interessante, né? Porque bastante questão de história do Brasil relacionada ao contexto colonial, né? E aí essa aqui que é maravilhosa, né? A 13. Dentre os diversos artefatos culturais produzidos durante a ditadura militar brasileira, o disco Tropicália, ou Panis et Circenses, assinalou a um só tempo um choque e uma inflexão no modo de fazer e pensar a música popular do país. Lançado em dezembro de 68, ele trazia na sua concepção frescor inventivo e irreverência, recurso da paródia, do pastiche e, sobretudo, da alegoria. O tropicalismo retirou das contradições da sociedade brasileira a matéria-prima de sua produção simbólica. Bom, vamos lá, e aqui eu vou fazer um parênteses da importância de conhecer os vestibulares e ver o que tem caído nas provas. Vestibular 2023, FUVEST, segunda fase, teve uma questão sobre Tropicália, tá? O vestibular da Estadual do Rio, né, da gloriosa UERJ, teve uma questão sobre Tropicália com a capa desse disco em 2019, na sua primeira fase. Então, assim, a Tropicália, explorar essa manifestação cultural, elementos de contracultura, tem sido relativamente frequente. Agora, vamos aqui a essa questão, eu acho relativamente difícil. Analisando o texto e a imagem, responda. A imagem trabalha com contraposições construídas pelo movimento tropicalista. Identifique dois pares de elementos culturais que estão em oposição e justifique sua escolha. Vamos lá, né? Vamos olhar aqui bem de perto aqui a imagem. E dá pra gente ver, por exemplo, ó, você tem aqui a guitarra, você tem o contrabaixo elétrico, né? Então a gente pode falar, a primeira contraposição que a gente pode pensar. A gente pode pensar numa cultura brasileira que incorpora, por exemplo, elementos musicais internacionais, estrangeiros, né? O rock representado ali pelas guitarras. Então já temos um par, né? A cultura nacional e a influência externa. Isso também poderia ser, quando a gente pensa, outras questões, por exemplo, a ideia do tropical do nome, o próprio nome do disco, né? O tropical, algo que é extremamente latino, e o Panis et Circenses, né? Que é uma referência aqui, né? Latina, né? Uma referência ao latim, então quer dizer, ao clássico, né? Aquilo que é uma cultura clássica, então quer dizer, a modernidade e o clássico, o nacional e o estrangeiro, né? A africanidade representada aqui, né? Na vestimenta do Gilberto Gil, né? E uma vestimenta mais conservadora, né? Você pode pegar algum desses elementos, né? O presente, né? Uma referência ao passado, uma referência ao presente, ao futuro. Então, quer dizer, você pode misturar essas coisas, né? Teria que pegar dois ali. Eu partiria para a ideia do nacional e a referência externa, né? Justificaria pela questão de ser uma musicalidade brasileira com referências do rock, né? Dos instrumentos eletrificados, e essa questão, né? Do clássico da cultura, né? Representada ali pelo latim, e essa coisa da brasilidade também. Então tem aí vários caminhos, né? Comenta aí o que você colocou.
E aí a B, explique qual a visão do movimento tropicalista sobre a identidade nacional brasileira. Bom, aqui eu acho que muita gente foi para a linha de ver uma referência do modernismo aqui, né? Que é essa ideia da antropofagia, essa ideia de que a cultura brasileira ela bebe de várias fontes, ela mistura tudo e ressignifica. Que é basicamente essa ideia, né? De você pegar tanto a cultura colonial, europeia, africana, você pegar a influência do rock dos anos 60 com temas brasileiros, ou seja, essa mistura de influências. Agora, a segunda parte aqui eu acho que foi um pouco mais complicada. Por quê? Cite uma produção cultural deste movimento que ilustre o seu argumento. Aí você teria que pegar outra produção cultural, tá? Você poderia falar do filme Macunaíma, que é de 69, né? Que é um cinema que vai lá numa fonte do modernismo, que já faz, né, essa visão do brasileiro formado ali pela influência indígena, europeia e africana, e que faz ali uma leitura tropicalista, né, dessa obra do modernismo, tá? Poderia ir. Aposto que muita gente colocou a questão lá do Rei da Vela, né, encenado no Teatro Oficina, né, Zé Celso Martinez. Então também poderia falar, né, do teatro alternativo, da experimentação, de, por exemplo, pegar obras clássicas, né, do teatro mundial e adaptá-las para temáticas brasileiras, fazer montagens que dialoguem com a sociedade brasileira. Então, mas acho que aqui o B talvez seja difícil ter esse repertório e lançar a mão dele ali na hora da prova, tá? Mas questão muito bem feita, né? Muito bem estruturada. E aqui, ó, a última questão da parte de história, né? É uma questão de história contemporânea. Então, assim, de fato, né? A prova de história do vestibular Unicamp, segunda fase 2022, se concentrou muito ali no período colonial, muitas referências a colonialismo. Mas tratou, obviamente, da questão ligada à escravidão, ligada aos circuitos de mentalidade, de influência, né, de historicidade das coisas, mas assim, pensando em termos de conteúdo, realmente se concentrou nesse período, mas o foco da prova aqui não é necessariamente abordar conteúdos, né, pessoal? É abordar formas de pensar a história, né? Então, olha só, a rotina do trabalho diário e a falta de tempo para dormir e sonhar que acometem a maioria dos trabalhadores são cruciais para o mal-estar da civilização contemporânea. É gritante o contraste entre a relevância do sonho que marcou o passado da humanidade e a sua total banalização no mundo industrial globalizado. No século XXI, a busca pelo sono perdido envolve rastreadores de sono, colchões high-tech e uma variedade de remédios. Mesmo assim, a insônia impera. Com a falta do sono e dos sonhos, perdemos mais do que nossa saúde. O sono e o sonho possuem papéis culturais de compatibilização do passado, presente e futuro. Simplificando muito, é como se os sonhos fossem geradores de cenários e soluções com base na experiência passada e nas velhas estruturas vividas. Sonhar com um futuro melhor está na essência do sonhar. A dificuldade humana de imaginar futuros alternativos se deve ao abandono do sonho. Não estamos prestando atenção, seja em casa, na escola ou no trabalho? E mesmo quando conseguimos lembrar nossos sonhos, muitas vezes eles retratam apenas desejos e medos individuais, ao invés de uma visão coletiva de um futuro melhor. Com nossa introspecção amortecida e a nossa empatia sufocada, obstinadamente continuamos a avançar em direção ao momento mais perigoso da aventura humana. Né? Então, ó, após a leitura do trecho acima, produzido a partir de livros e entrevistas do neurocientista brasileiro Siddhartha Ribeiro, explique a importância cultural do sono e do sonho para a história da humanidade, remetendo a 4 argumentos explorados no texto. Vamos achar esses 4 argumentos. Ó, ele fala que o sonho é gerador de cenário de solução.
Sonhar com o futuro. Ó, eles retratam desejos e medos. Pode ser. Ó, ele fala de empatia. Ele fala de papel cultural, compatibilizar ele com o passado. Então vamos lá. Qual a importância cultural do sono e do sonho para a humanidade? Segundo Siddhartha Ribeiro, existe uma questão do sonhar como algo que seja o projetar um ideal, aquilo que deve ser, né? Ou seja, o sonhar volta naquela ideia um pouco da utopia, né? Ah, inclusive, ó, eu não tinha lido aqui, mas ele fala aqui, ó, né? No item B. É meio que essa ideia, né? O sonhar como sendo algo. Não do sonho de você dormiu, fechou ali, imaginou que estava andando num campo. Não, não é só isso, né? É o sonhar como a ideia de almejar coisas melhores para o grupo, para a humanidade, coletivamente, né? E aí ele faz isso por quê? Porque ele vai dizer que o sonhar é pensar soluções, é pensar o futuro, né? Leva a desejos, ou seja, aquilo que nós queremos, mas também é pensar sobre aquilo que nos amedronta, né? Mas ele defende que isso deveria ser coletivo. Às vezes pensar no que nos amedronta é também interessante, né? Porque aí você passa a pensar uma solução para se precaver disso, para mitigar isso, né? Então acho que seriam esses os 4 argumentos ali, né? E aí, B, explique se é possível afirmar que Siddhartha Ribeiro constrói uma utopia para o tempo presente. Na sua resposta, defina o conceito de utopia e dê um exemplo de utopia produzida no mundo contemporâneo. Bom, você pode ir pelo caminho de falar que sim, porque o Siddhartha ele imagina um sonhar coletivo em uma sociedade, infelizmente, cada vez mais individualista, tá? Ou você pode falar que não é uma utopia, visto que em outros momentos da história humana esse sonhar, esse almejar coisas de forma coletiva aconteceu, tá? E aí vamos lá, dê um exemplo de utopia produzida no mundo contemporâneo, né? O que circula hoje em dia que as pessoas acham que é uma utopia, né? Algo desejável. Aí você poderia falar, né, de questões de igualdade plena, né, que são um tanto utópicas, né? A gente sempre busca, mas é uma busca que nunca vai ter um sucesso pleno, necessariamente, né? Vamos lembrar lá do índice de Gini, né, da questão interdisciplinar, né? Atingir o índice zero da igualdade plena entre os indivíduos, a gente sabe que é quase utópico. Então você poderia mencionar isso. Você poderia mencionar, por exemplo, utopias de paz mundial. Você poderia, por exemplo, falar de utopias no sentido de todo mundo adquirir uma consciência, né? De preservação, né? De bem-estar coletivo. Isso talvez seja utópico, né? Porque a gente sabe que na prática os indivíduos são imperfeitos e hostis a várias dessas ideias, né? Aqui, de novo, deixo aí o campo de comentários para vocês colocarem aí, compartilhe aí qual foi a sua criatividade aí nessa questão 14b. Pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, né? Mais de meia hora. Vou encerrar aqui, deixar aqui os links para as outras resoluções para a questão interdisciplinar e a gente se vê aí na resolução agora de FUVEST e UNESP, segunda fase. Até mais e bons estudos.